Amém. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para esse momento, esse culto de gratidão a Deus, esse casamento. O Davidson da Paloma. O Senhor os abençoe. Agradeço a vocês por essa oportunidade de poder estar aqui ministrando esse momento na vida de vocês. Para a gente iniciar, a gente começa aqui fazendo uma oração. Se você puder ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos, para que a gente possa consagrar esse momento ao Senhor e tudo que vai ser dito aqui nessa hora. Feche seus olhos, pense em Deus nessa hora. Senhor, meu Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua presença é real, porque o Teu Espírito Santo está aqui conosco nessa hora. Nós te louvamos, Senhor, por esse acesso que temos a Ti, por meio do sacrifício de Jesus, que rasgou o nosso escrito de dívida, Pai, que nos tornou limpo diante de Ti, que nos justificou, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai, pela Tua presença. Senhor, nós consagramos esse momento ao Senhor, Pai, como um culto de gratidão a Ti. Que esse momento que está sendo realizado aqui seja para a Tua glória, Pai. Que a Tua presença esteja aqui nesse lugar, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa desagravar os nossos ouvidos nessa hora, tirar escamas dos nossos olhos, Pai, para que possamos entender e compreender a Tua verdade a ser proclamada nesta noite. Nós te louvamos, Senhor. Só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós te exaltamos nessa hora, Pai, e convidamos o Senhor para ser a pessoa principal nesta noite, Pai, para ser o dono de toda a glória desse lugar. Nós te louvamos e te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria te convidar agora a louvar conosco uma música de louvor e gratidão a Deus. É o Senhor e no digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, o Senhor em quem nos temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Senhor, motivo de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em que nós
Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar, se preferir. Nós vamos partir aqui para a leitura da palavra de Deus. Antes da gente iniciar essa leitura, eu gosto sempre de lembrar que esse não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. O Criador do universo, o Criador da humanidade, dirigiu a história da humanidade para que esse livro chegasse até nós, da forma que chegou. Esse livro passa em todas as provas de confiabilidade, arqueológica, histórica, textual. Esse é o livro mais confiável e mais verdadeiro que você pode ler na sua vida. Ele é capaz de penetrar a sua alma como uma espada. Então esteja atento e escute com fé a palavra de Deus. Nós vamos ler o texto da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que é um texto que fala sobre amor. Leremos a palavra do Senhor nessa hora. Se eu falar ali as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que eu possuo, e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Até aqui a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude e nos direcione nesse momento. Bem, esse texto é um texto que ele não é direcionado ao casamento. Em que pese sempre vemos, esse texto é sempre utilizado, tanto em cerimônias de casamento, quanto em convites de casamento. Ele é um texto que não foi, naquele momento, escrito para um casamento. Foi um texto direcionado para uma igreja. É um texto que fala do amor que devemos ter uns com os outros, o amor que devemos ter com o irmão, o amor que une e faz com que a igreja de Cristo prevaleça. E esse é o amor que nós devemos ter no nosso casamento. Amém? E é curioso a gente pensar que esse texto sobre o amor foi direcionado a uma igreja, e uma igreja absolutamente problemática. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha diversos problemas. Ao mesmo tempo que dons espirituais se manifestavam naquele local, tinha gente que tomava vinho demais e ficava bêbado na ceia. Tinha brigas, falatórios, fofoca. As pessoas priorizavam o que não era para priorizar. A igreja que tinha mais dons,
ao mesmo tempo era a mais carnal. Existia um grupo da igreja, inclusive, que duvidava da ressurreição. Veja só. E essa igreja, falha, imperfeita, cheia de pecados, é a igreja que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, falou que deveria amar. E no casamento, nós vamos conviver com as imperfeições, com as falhas, com as debilidades, um do outro. E é nesse ambiente de falha, de erro, de dificuldade, de perdão, que o amor floresce, que o amor prevalece. É um terreno fértil para o amor ser propagado. Capítulo 13 de Coríntios, a gente vê que o amor é o que mantém a igreja. E o amor é o que devemos trazer para o casamento. Esse texto ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, o apóstolo Paulo mostra para a gente o que é o mais importante. Ele mostra para a gente que o amor é o caminho mais excelente. O amor é o caminho que devemos trilhar na nossa vida. Versículo 1, ele começa trazendo para a gente que ainda que ele falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, ele seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Isso para a gente às vezes é algo que... O que ele está querendo dizer? Ele estava fazendo uma menção ao culto pagão que existia na época e que era um culto onde tinha símbolos, sinos, tudo tocava e era muito eufórico. E ele está dizendo o seguinte: se eu não tiver amor, eu sou como um pagão. Eu estou prestando um culto que o Senhor não aceita. Ele compara a falta de amor com o pecado da idolatria, o pecado de não crer em Deus, o pecado de adorar outros deuses. Ele compara isso com a falta de amor. Logo no versículo 2 ele diz que, ainda que ele conversasse com os anjos, soubesse os íntimos dos planos de Deus, se ele não tivesse amor, não era nada disso serviria. Ainda que ele tivesse uma fé capaz de mover montanhas. Quantos de nós não queríamos poder mover montanhas? Quantos de nós não queríamos poder fazer trovões caírem do céu? Por meio do poder, fazer diversas atitudes e coisas. Mas se não tivermos amor, ainda que eu tivesse essa fé, capaz de mover uma montanha, de transformar realidades, se eu não tivesse amor, de nada valeria. No versículo 3, ele fala da ação social. Ainda que nós fôssemos contribuintes de ações sociais, fizéssemos tudo para os pobres, se não tivermos amor, não adianta. Ainda que eu tivesse, ainda o próprio martírio, ainda que eu entregasse a minha própria vida, o meu corpo para ser queimado vivo, se eu não tenho amor, isso não adianta. Até os membros de seitas, de seguidores, de pessoas sem qualquer escrúpulo, se sacrificam. Se eu não tenho amor, nada adianta. O amor é o caminho mais excelente para a igreja, para as nossas relações, para o nosso casamento. O amor é o único caminho. E aí na segunda parte, além dele falar que o amor é o mais importante, ele começa a trazer para a gente, a partir do versículo 8, de que amor nós estamos falando. E aí, o apóstolo Paulo mostra para a gente algo muito interessante, que o amor bíblico, o amor que agrada a Deus, é o amor que não envolve sentimento. É o amor que envolve uma atitude, uma decisão racional, consciente de amar. E aí ele vem trazendo para a gente o que o amor é, o que o amor não faz e o que o amor faz. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor envolve uma decisão. Ele não envolve sentimentos, não envolve pensamentos, emoções que não condizem com a razão. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus próprios interesses. O amor não é um amor
egocêntrico, um amor que só olha para si. O amor olha para o outro. O amor não se ira facilmente. Quantos de nós somos tentados a dizer que esse é meu jeitão, esse é meu temperamento, é meu sangue é assim, eu sou desse jeito. O amor não se ira facilmente. Não existe essa desculpa para o amor. O amor é uma decisão de não mirar. O amor não guarda rancor. Não está descrito na palavra que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira? O amor não guarda rancor. O amor não se ressente com o mal que lhe fazem. Você sofre o mal, mas você não retribui o mal com o mal, porque o amor não guarda rancor. O verdadeiro amor não se entristece com a injustiça. O amor não compactua com injustiças, com coisas erradas, com coisas desonestas, com coisas incorretas. O amor não se alegra com a injustiça. Quantas pessoas falam que o amor aceita tudo? Não, o amor não aceita tudo. Se você ama e não julga, você está errado. O que é errado merece sim um julgamento. Amar não é você ser conivente com o pecado, conivente com o erro. Amar é ter pesar diante das injustiças. O amor confronta, o amor trata, o amor fala. O amor se alegra com a verdade. Quando verdades do Evangelho, verdades da palavra de Deus, Cristo proclamou que Ele era o caminho, a verdade, a vida. Quando a verdade é proclamada, quem tem um coração cheio de amor se alegra com isso. A alegria que não provém da verdade, ela não sacia o coração. O homem busca uma alegria que não seja na verdade das Escrituras, que não seja na verdade chamada Cristo. Cristo é a verdade. Só que esse amor que não provém da verdade, que não se alegra com essa verdade, ele nunca vai saciar o nosso coração. O único amor que sacia o coração é o amor que se alegra com a verdade, que é Cristo. Esse é o amor que nos sacia, esse é o amor que nos traz sentido para a existência. Por fim, depois do apóstolo Paulo mostrar para a gente que o amor é o caminho mais excelente e explicar para a gente o que é o amor, que é uma decisão consciente, racional e que envolve várias consequências, explicando o que é amor, ele fala sobre a eternidade desse amor. No versículo 8, ele traz para a gente: o amor nunca perece, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. O amor jamais acaba. Deus planejou que o amor fosse o estilo de vida de todos os crentes, de todos os redimidos, o propósito de Deus para nós. Porque em parte profetizamos, em parte conhecemos. Nós devemos ter a humildade no sentido de que nós não conhecemos todas as coisas. O Senhor nos chama para a humildade. O amor reconhece que Ele não conhece todas as coisas, que Ele não tem toda a verdade, que Ele não sabe todas as respostas. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que vemos apenas parcialmente será aniquilado. E o que Paulo está querendo dizer aqui? Quando vier o que é perfeito, ele está nos apontando para a eternidade, para o porvir, para a vida que nos espera. E o apóstolo Paulo traz dois exemplos. Primeiro, ele se compara com um menino. Quando nós somos menino, quando nós somos criança, nós nos preocupamos com coisas infantis, nós nos preocupamos com coisas que talvez não tenham tanta importância para uma mente adulta. E nós, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós às vezes somos assim. Mas quando vier o que é perfeito, nós vamos buscar entender plenamente as coisas, a eternidade. Logo em seguida, o apóstolo
Paulo, no versículo 12, dá o exemplo de um espelho. E é interessante a gente lembrar que tipo de espelho é esse. A gente hoje está acostumado com o nosso espelho, né? Que é um espelho, aquele espelho transparente, cristalino, que a gente vê perfeitamente ali. Só que quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, o espelho que era utilizado era um espelho de bronze. Quem já viu um espelho de bronze sabe como é. É uma imagem embaçada, é uma imagem imperfeita, que não reflete as coisas plenamente. Essa é a nossa realidade aqui, antes da eternidade. Nós enxergamos uma vida, uma realidade, uma existência embaçada, imperfeita, como esse espelho de bronze. Mas chegará um dia, na eternidade, vivendo esse amor aqui na terra, conhecendo esse amor aqui na terra, proclamando essa verdade aqui na terra, chegará um dia em que nós veremos perfeitamente e conheceremos plenamente, como hoje somos plenamente conhecidos por Cristo. Se queremos um casamento para a glória de Deus, não devemos buscar apenas esse reflexo imperfeito, não devemos buscar apenas olhar para essa realidade, olhar para esse mundo material, para esse mundo visível. Devemos buscar a eternidade, o reflexo perfeito, as coisas de adulto. A nossa mente, a nossa vida tem que estar pautada nessa eternidade, nesse futuro. E aí sim, entenderemos a centralidade no amor na mensagem de Deus. Por fim, no versículo 13, o apóstolo Paulo encerra dizendo que agora permanece a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. A fé é a certeza daquilo que você não vê, a convicção daquilo que não existe, daquilo que ainda não se concretizou. A esperança é a expectativa de que essas coisas se tornem reais. Quando Cristo vier, você não precisará mais ter fé e esperança. Essa que é a questão. Quando nós temos fé, é porque nós ainda não estamos vendo. Quando nós temos esperança, é porque a eternidade ainda virá. Mas quando Jesus vier, quando nós passarmos a eternidade, não precisaremos mais ter fé, porque contemplaremos a Cristo, não precisaremos mais ter esperança, porque a esperança já foi concretizada na nossa vida. Mas o amor permanecerá na eternidade. O amor não é temporário, o amor não é transitório. Por isso precisamos desenvolver isso e entender e viver plenamente o que está escrito aqui, porque isso nós levaremos para a eternidade. E por fim, se vocês entenderam essa mensagem, vocês entenderam que não é o amor que mantém o casamento. Hoje ouvimos muitas vezes as pessoas dizendo o seguinte: acabou o amor, acabou o casamento. Muito pelo contrário, é o casamento que mantém o amor. Enquanto vocês decidirem, dia após dia, amar, o amor prevalecerá. É uma decisão diária de amar. Não é um sentimento, não é uma emoção, não é um desejo, é uma decisão consciente, racional, verdadeira, sincera, que vai fazer com que o amor prevaleça. Amém? O Senhor os abençoe. Nesse momento, nós vamos pedir que entrem as alianças, que, se vocês sabem, a aliança é o símbolo visível desse compromisso invisível. É um sinal do amor eterno de Deus, que não tem começo nem fim, que é eterno. E esse é o símbolo que entrará nesse momento. Nossa. Desde o dia que eu tive meu coração bateu forte, foi tão lindo o que senti por você.
Nos olhamos e pude entender que esse amor é pra valer. Não importa o que vão dizer, conseguiremos vencer. Eu sei que foi Deus que deu você pra mim. Então por que pensar ficar sofrendo assim? Nosso amor é mais que emoção. Escuta, amor, o nossos sonhos não vão se acabar e jamais eu vou te deixar. Faça tudo que preciso for por esse grande amor. Que eu possa querer mais que estar com você. Glória a Deus. Amém. Palmas. Amém. Convido Davidson a fazer os seus votos. Quando você faz os seus votos, depois fazemos o tradicional e depois as alianças. Pode fazer os seus votos. Aqui. Paloma, meu amor, desde o primeiro instante que te vi naquela igreja, com o coração em oração, eu estava quebrantado diante de Deus. E em meio às lágrimas, eu enxugando as lágrimas, eu vi você. E sorri. E naquele momento até meu irmão perguntou, por que você está sorrindo? E eu sorri porque respondi para ele, eu estou visualizando o meu futuro. E ninguém entendeu nada, mas eu entendi. E olha só onde estamos, onde chegamos. Desde o nosso primeiro encontro, quando eu fui direto ao dizer que queria te conhecer com a intenção de casar, até o nosso primeiro beijo, quando deixei escapar que te amaria facilmente, tudo entre nós sempre foi intenso, verdadeiro e guiado por Deus. A nossa paixão nasceu rápido, mas provou-se firme, mesmo diante das dúvidas, dos conselhos e das tempestades. Hoje, diante de você, de nossa família e de nossos amigos e convidados,
que carrego com toda a emoção no meu coração, eu declaro: eu prometo ser fiel, te respeitar todos os dias da minha vida, proteger você com a minha vida. Prometo te apoiar em cada sonho, celebrar cada conquista sua como se fosse minha. Eu vou sempre admirar a mulher maravilhosa, generosa, extremamente organizada e doce que você é. Também prometo honrar o privilégio de ser um homem que, por uma graça divina, pelo privilégio de Deus, eu atendi os seus 20 pré-requisitos. E, pasmem, até não gostar de futebol. Que Deus me conceda essa honra, esse privilégio de manter a cada dia atendendo mais os pré-requisitos e orações que você faz. Você é a resposta da minha oração mais sincera. E hoje, com a mesma certeza de que quando te vi pela primeira vez, eu te escolho. Te escolho com amor, com verdade, com leveza e com fé. Serei a voz que louvará a Deus ao seu lado, ou somar com você. Seu melhor amigo, seu parceiro e, acima de tudo, seu marido. Te amo e sempre amarei. Eu, Davidson, recebo a ti, Paloma, como minha legítima esposa, prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de nossas vidas, até que a morte nos separe. Com esta aliança, eu me uno a você. Prometo te amar, honrar e ser fiel todos os dias de nossa vida. Amém. Agora convido a Paloma a fazer os votos. Pode fazer assim. Davidson, meu amor, há 2 anos e meio atrás, eu estava no pior momento da minha vida. Andava sem esperança, mergulhada numa depressão profunda, com medo de amar de novo. Mas foi justamente aí, quando eu achava que não tinha mais forças, que Deus me surpreendeu e me apresentou a você. Nos encontramos pela primeira vez naquele evento da igreja no meu prédio. Eu já tinha te visto algumas vezes, mas nunca tínhamos conversado. Até que naquele dia, nossos líderes nos colocaram sentados lado a lado, né, Flávio? Conversamos tanto, mas você achava que eu já era comprometida. Ainda bem que nossas mães também conversaram e deram aquele empurrãozinho, né? A dona Hilda, a dona Vera. Naquela mesma noite, você me enviou uma mensagem. E no dia seguinte, já saímos para jantar em japonês. Foi ali no nosso primeiro encontro que você, com uma sinceridade que me marcou, contou sua história, suas dores, seus sonhos. Foi bem direto e disse que queria um relacionamento sério para casar. É isso mesmo, você falou que queria casar no primeiro encontro. Eu me assustei, confesso, mas admirei sua coragem. Eu rolei 2 anos e meio. Estamos aqui. E quando a noite terminou, ali na calçada, enquanto eu esperava o Uber no friozinho daquela noite, você me abraçou forte, olhou nos meus olhos e disse: eu te amaria facilmente. Então nos olhamos e nos beijamos pela primeira vez. Um beijo que me deixou confusa, com medo, mas também reacendeu algo dentro de mim que eu achava que já tinha se apagado. Chorei naquela noite com o coração dividido entre o medo e a esperança. Mas você não desistiu de mim. No começo, parecia que tudo era contra nós, ninguém acreditava. Afinal, tinha tudo para dar errado, 2 corações gravemente feridos.
Mas Deus, em sua infinita graça, foi costurando nosso amor com companheirismo e fé. Juntos fomos curados. Um foi a cura do outro. E somos a prova viva que o amor verdadeiro supera qualquer barreira. Aprendemos e amadurecemos tanto. Com você, aprendi a confiar, a ter fé. Enfrentamos juntos rejeições, medos, ferida, passado, ansiedade, dificuldades financeiras, mas nada disso nos separou. Pelo contrário, só nos fortaleceu. E o segredo foi decidirmos pelo amor todos os dias. Você também aprendeu comigo a ser mais racional, pé no chão, a traçar metas e planos. Somos a junção perfeita. Você é emoção e eu razão. Você é extrovertido, sanguíneo, eu introspectiva e melancólica. E ainda assim nos completamos. Juntos criamos novos hábitos, dividimos treinos, planejamos sonhos, descobrimos nossos feitinhos preferidos, nossos restaurantes, nossos ateliês, nosso café. Passamos por todas as etapas, namoro, noivado, fizemos tudo direitinho, né? Agora estamos prontos, finalmente, para a etapa mais importante das nossas vidas. Obrigada por se esforçar tanto para realizar todos os meus sonhos, inclusive o maior, que é o dia de hoje. Você é exatamente tudo que eu pedi a Deus. Por isso, diante do nosso Deus e das pessoas que amamos, eu te prometo continuar caminhando ao seu lado, enfrentando cada novo desafio e celebrando cada pequena alegria. Prometo te respeitar, te amar, te apoiar e construir um lar onde a fé, o amor e a alegria estarão sempre presentes. Tá bom. Sou grata a Deus por você ser meu, por eu ser sua. E com você eu quero seguir todos os dias da minha vida até Jesus voltar. Eu te amo. Eu, Paloma, recebo a ti, Davidson, como meu legítimo marido, prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Com esta aliança, eu me uno a você. Prometo te amar, honrar e ser fiel todos os dias da nossa vida. Pois bem, diante de Deus, a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo aqui nesse lugar, diante de todas as testemunhas aqui presentes, eu os declaro marido e mulher. Você pode pegar seus dedos.
alma. Bate palma aí pro casal porque eles merecem! E chega geral pra cá porque a pista de dança tá liberada! Chega geral pra cá, vai! Vamos curtir esse momento! Quem sabe cantar?
Strange hearts and strange lovers, stranger. That's how I love you, stranger.